Segunda carta de Paulo aos Filipenses. Já pensou? Eu já preguei mensagem de Lucas, de Mateus e outros lugares na Bíblia sobre Natal, Isaías, mas nunca de Filipenses 2. E a mensagem de Filipenses 2 é sobre o Natal. Mas pensa bem, qual é a imagem de Cristo que entra na sua mente quando pensa sobre Natal? As imagens de Cristo, o mundo inteiro se resumem em duas figuras. Quais são? O nenê, não é? Como bebê inofensivo na manjedoura e na figura impotente sangrando na cruz. Quando falo de Natal, tem o terceiro também que não é bíblico. Qual é? Papai Noel. Papai Noel. Eu lembro quando os nossos filhos eram petitinhos, pessoas iam perguntar: o que Papai Noel trouxe para você? E eles sempre falavam o quê? Balinha. Balinha. Por quê? Ele sabia que era o pastor, ou seja, o pai, que dava os presentes e nós dávamos um para os outros. E Papai Noel dava o quê? Nada. Não, dava balinha lá na frente das lojas antigamente, lembra? Tinha o Papai Noel sempre lá e dava balinha. Eu notei nesses dias onde eu estava. Numa loja, num supermercado aqui, nem Papai Noel não tinha. Tinha o bonecão lá, fazendo assim. Nem homem não tem mais lá. Mas o mundo pensa no nenê, que não pode julgar ninguém, ou uma pessoa crucificada, sacrificada, que não tem poder de nada. Mas essa não é a imagem que a Bíblia dá. Na Epístola aos Filipenses, temos o grande apóstolo gentios apelando apaixonadamente por unidade. Filipenses 2:2, já pode completar o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, humildade e cooperação entre os que professam ter Cristo como Salvador. Nada façais, verso 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Essa não se ensina para visar nas coisas dos outros, para tirar, não. Mas é para o benefício dos outros. Para que os cristãos vivem nessa nova vida, o Paulo coloca diante deles o drama da redenção, começando na sua entrada no mundo, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Nós assistimos uma mensagem, um programa da igreja do nosso filho, lá nos Estados Unidos. Eles tinham um programa de Natal e tudo. Eu achei interessante porque estava falando, as crianças estavam querendo, eles estavam na Índia e queriam voltar para casa. Porque na casa, no Natal, parece que o Natal onde eles moraram tinha neve, tinha várias coisas, que lá na Índia, logicamente, não tinha. E eles queriam voltar para ver o Natal no jeito que tinha costume. No final da historinha era interessante, porque o pai mostrou, não foi o pai, foi o pastor que pregou depois, mostrou que, olha, nós pensamos em voltar para casa. O pastor Robson vai para a casa dos pais lá em Brasília para passar Natal com ele. Isso vai ser bom demais. Nós sempre pensamos em voltar para casa para o Natal, não é? Mas pensa, quem saiu da sua casa para o Natal? Quem? O Senhor Jesus Cristo. Ele saiu do céu
para chegar nesse mundo, para morrer na cruz, em nosso lugar. Em vez de voltar para casa, ele saiu de casa. Eu achei super interessante. Ele entrou no mundo passando pela vida inteira sem pecado, pagando o preço do nosso pecado e ressuscitando e glorificado por Deus Pai. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma coisa maravilhosa de entender que não é um nenenzinho nascido num estábulo. Não é um homem de 33 anos morrendo, sangrando e tudo na cruz. Nem é um homem que viveu uma vida exemplar, perfeito, não. É o Senhor Jesus Cristo, que é o eterno Deus, como nós vamos ver hoje à noite, que deixou tudo lá nos seus direitos e entrou neste mundo para fazer o quê? Para morrer na cruz, em seu lugar e meu lugar. Então, a mensagem hoje à noite vai desenvolver e você vai ver como é que você tem uma grande dívida para com Cristo. Ele fez tudo disto para você e nós devemos tudo para Ele. Abre nas suas Bíblias em Filipenses capítulo 2 e vamos ler versos 1 a 11. Filipenses 2, 1 a 11. Então pode ficar em pé comigo. Eu gosto de fazer isso em respeito à palavra de Deus, mas também para acordar todo mundo. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Precioso Pai, nós te louvamos pela chuva. É manso agora, é bom demais, nós precisamos da chuva. Nós te agradecemos pela palavra, Pai, e pedimos que o Senhor possa nos ensinar o valor do nascimento do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Abençoe, em nome de Jesus eu oro. Amém? Pode sentar-se. Para entender o que o Senhor Jesus Cristo fez para o pecador, é necessário ver cada frase do trecho que acabamos de ler. Então, vamos pegar cada frase em ordem e vamos ver exatamente o que Deus fez para nós. Filipenses 2,5 fala de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A regra da vida cristã é ser imitadores de Cristo. Não é ser imitadores do pastor ou de um irmão ou uma irmã. É ser imitador do Senhor Jesus Cristo. Até Paulo falou assim, 1 Coríntios 11, verso 1.
sede meus imitadores, como também eu sou, ou eu de Cristo. É nossa obrigação. Se tiver o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador, a sua responsabilidade é ser como Ele é. Fala, pastor Bill, mas como é que eu vou saber como Ele é? Eu nunca vi Cristo. Ajuda, não ajuda? Eu podia pedir a todo mundo levantar a mão, se leu a sua Bíblia este ano. O pastor falou, lê a Bíblia em um ano, não era? Eu e Dona Suzana lemos em 10 meses. Ah, não, mas o senhor tem mais tempo. É, porque nós levantamos mais cedo também. Mas tem que ler a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, você não vai crescer nunca no Senhor. Quantas pessoas tomaram café hoje cedo? Quantos almoçaram? Quantos repetiram no almoço? Quantos já jantaram? Eu não. Mas eu vou, não é, Cláudio? Depois, não é? Isso. Se não comer, como é que você fica? Fraquinho, fica tonto, fica de raiva também, aí tudo, mas não fica bom, é verdade ou não? E você quer ficar bem sem ler a palavra de Deus? Tem jeito. Talvez uma pessoa fale, não, mas eu sou novinho, eu não leio bem. Aprende a ler a Bíblia. Quando cheguei aqui no Brasil, e só para não desconfiar, isso não faz nada de parte com essa mensagem, não. Essa é a bolsa, tá? Quando eu cheguei aqui no Brasil, depois de 3 meses mais ou menos no Brasil, eu comecei a ler minha Bíblia em português. Mas era um Novo Testamento especial, um lado tinha inglês, outro português. Então, eu lia e depois eu ia olhar no inglês para ver o que eu li, porque eu não entendi quase nada. E tudo. Mas foi o processo. Agora, eu só leio a Bíblia em português. Até essa última vez que fomos para os Estados Unidos, eu estava sendo super frustrado que eu não dei conta de fazer as mensagens. Não estava dando. Eu falei com a Dona Suzana e ela me deu uma boa ideia. Ela falou, faz a mensagem em português, depois traduz. Eu fiz isso e funcionou bem. Depois de tanto tempo lendo. Então, você quer aprender a ler melhor? Leia a Bíblia. Eu garanto que não vai ver palavrão. Eu garanto que o português é perfeitinho. Não vai ter nada de nós vai, nós foi, nós fica. E o conjugado certinho e tal. Vai começar a falar, oh meu irmão, tu sabes o que está lendo, não é? Vai começar a falar bonitinho e tudo. Mas para ser imitador de Cristo tem que ler a palavra de Deus. Filipenses, sorte que age em vós, pessoalmente, o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Em vós, coletivamente e individualmente, tendo o mesmo sentimento. Coletivamente, entre nós todos. Eu tinha um amigo, eu nem lembro o nome dele mais, acredita? Mas mais de 40 anos atrás. Talvez eu não lembro porque ele me envergonhou. Ele chegou, e o costume foi chegar e cumprimentar e segurar sua mão. Foi, me fala, irmão, o que você aprendeu da palavra de Deus hoje? E naquele dia, eu não lembro o que eu estava lendo e tudo, então eu fiquei envergonhado e tudo. Eu nunca vi ele mais, e agora eu posso dizer o que eu aprendi hoje. Mas, coletivamente e individualmente, por dentro do nosso ser, tem que ter aquilo que também está em Cristo Jesus. Entre nós, como é que vai a palavra de Deus, como é que Cristo vai dominar nossa vida, se não ficarmos na palavra dele? A unidade, a humildade, a diligência, como nós citamos mais cedo. Então, nós não vamos ler tudo novamente, mas vamos pular para Filipenses 2:5.
de sorte que haja em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso significa a nova vida providenciada pela vitória que Cristo ganhou quando ele morreu na cruz e ressuscitou-se dentre os mortos. Já pensou? Se o nosso Senhor Jesus Cristo tivesse morrido e ficado no sepulcro, nós não teríamos condições de nem ter a salvação. Até Paulo falou em 1 Coríntios 15, 14, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Em Cristo Jesus, Efésios 2, 1 a 5, é uma coisa maravilhosa que tem a minha palavra de português mais favorita da Bíblia. Qual é a palavra? Mas, isso. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha, meus amados, se essa não mexe no seu coração, para ter a vontade de servir ao Senhor, pelo que Ele já fez na sua vida, talvez está precisando ser salvo ainda. Porque olha, o preço, nós falamos que a salvação é pela graça, mediante a fé. Não é, a Bíblia fala. Mas é pela graça para nós, mas Cristo pagou muito. Pagou com a sua própria vida. Eu achei super interessante essa próxima palavra. Sendo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Deixa eu pegar a próxima. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sendo, nota bem, ele não tomou, ele já era, já é. Tem o sentido de permanente, isto é, Cristo Jesus existia e existe eternamente na forma de Deus. Ele nunca começou, ele é eterno, ele faz parte da Trindade. Mesmo sendo na forma de Deus, se refere àquilo que é anterior, essencial e permanente na natureza de uma pessoa ou coisa. Então, ele sempre existiu. Ele é Deus, sendo igual a Deus, enquanto reconhecido mais recentemente. O verso 7, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O pastor mencionou João 1, hoje, que não mencionou, quase mencionou, que ele tomou a forma de homem para morrer na cruz no nosso lugar. Cristo Jesus sempre foi e continuará sendo Deus por natureza, a expressa imagem da deidade, sendo a fim de mostrar a grandeza do sacrifício do nosso Senhor. E o que vem em seguida, necessariamente, é o Cristo em seu estado encarnado. Isso, 2 Coríntios 8, 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Pensa bem, o Senhor Jesus Cristo é Deus. Ele saiu do seu lar
da sua habitação do céu, e ele chegou neste mundo para nascer numa estábula de uma senhora bem humilde, Maria, e ele começou a crescer. Ele seguiu a mesma rotina que todo rapaz judaico daquela época passava, e ele foi exemplar até a morte. Ele morreu de cruz para salvar você. Meus amados, quantas pessoas já encontrou com um mendigo em frente de loja nesses dias? É quase todo supermercado tem um mendigo. E a maioria deles parece que são mais fortes do que a gente, que podia trabalhar, mas esse é outro tema. Mas já pensou, o Senhor Jesus Cristo saiu do céu para morrer pelo pecador. Vamos supor, quem é o mais rico do mundo hoje em dia? Bill Gates, ou uma dessas. Já pensou ele pegando toda a sua riqueza e dando para todos os mendigos, ele ficando com nada? Você acharia que era um grande sacrifício, não é? E Deus, que é o dono de tudo, que fez tudo para você e para mim, não é brincadeira, não. João 10, versos 30 e a 33 fala: e eu, o Pai, somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: tendo-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai, por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te faz de Deus a ti mesmo, te fazes Deus a ti mesmo. Pensa bem, os judeus entenderam exatamente o que o Senhor estava ensinando, que Ele é Deus, e Ele ia sacrificar a sua vida. Usurpação, versos 6 e 7 fala: e não considerou a sua existência em ser igual a Deus, como a usurpar, ou seja, tomar a força. Esse não é o versículo, esse que o versículo ensina. Usurpação consiste na ação de se apossar de alguma coisa, cargo ou função que não lhe pertence por direito. É como nós já ouvimos de países que tem certos governantes e de repente o militar vem, tira eles e coloca outra. É usurpação. E o Senhor Jesus Cristo era igual a Deus, e ele não julgou que estava tomando uma coisa que não era dele, porque ele era Deus. Mas a si mesmo se esvaziou. Ele deu-se a si mesmo. Assim, deu a sua vida. Se uma pessoa recusa pegar-se a uma coisa, quer dizer que se despoja dela ou se esvazia dela. É isso que o Senhor fez. Ele tirou todos os seus direitos, até o direito de viver, e deu para salvar a sua alma, para salvar a minha alma. Ao esvaziar-se ou despojar-se, Cristo se esvazia ou se despoja de algo. Ele tomou a forma de servo, ele a si mesmo se humilhou, ele se fez obediente até a morte, sim, morte de cruz. Cristo jamais deixou de ser o possuidor na natureza divina, mas ele renunciou às suas riquezas. Ele tornou-se pobre para nós. Veja, 2 Coríntios 8, 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesses. Eu estava estudando isso hoje, que eu tenho as mensagens para o mês de dezembro, já terminado. Mas no sábado, eu faço
leitura, vistoria da mensagem de novo, domingo de manhã. Eu faço a mesma coisa. E eu estava meditando hoje, pensei, pela sua pobreza enriquecesseis. Tem gente que pensa que é dinheiro, mas não é. É a vida eterna em Cristo Jesus. Já pensou? Quando nós somos herdeiros de Deus, o que cai para nós de herança? Tudo que Deus tem é nosso, em Cristo Jesus. Ele renunciou suas riquezas, porque ele renunciou, sua própria vida, e ele renunciou sua própria glória celestial. É uma coisa incrível que ele fez. E agora, glorifica-me tu, João 17:5. Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. O Senhor estava pronto para voltar para casa, depois a ressurreição. E aqui ele fala, glorifica-me tu, ó Pai, para que eu possa ter aquela glória que eu tinha antes que eu entrei neste mundo. Ele deixou sua própria glória celestial, e a glória fica, como eu já falei, ele deu a sua própria vida, e por isso o Pai me ama. João 10, versos 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e para tornar a tomá-lo. Este mandamento recebi do meu Pai. Ele, próxima palavra, frase, assumindo a forma de servo. Está incluindo aqui assumir a aparência e maneiras de um ser humano. E humilhado e sendo obediente até a morte de cruz. Pensa bem, ele estava neste mundo, até ele falou, o Pilatos falou, olha, você não sabe que eu posso tirar, dar a vida e tudo? Não tem nada de poder se o meu Pai não dá. Em outras ocasiões ele falou, se eu precisasse, legiões de anjos poderia vir, mas ninguém tirou a sua vida, ele deu. Ele se fez servo, ou palavra grega é doulos. Cristo identificou-se com a humanidade perdida, escravizada às forças malignas, porque ele nasceu a semelhança dos homens, andando no caminho da obediência e sofrimento do homem. Ele entende a humanidade. Muitas vezes, quando a gente está conversando com alguém, a pessoa que está passando por dificuldades vai falar algo assim, mas você não entende, você nunca passou por isso. Cristo passou por tudo, e ele entende muito bem, ele pagou o preço. Assumindo a forma de servo, Lucas 2:10, e o anjo lhe disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Eis aqui uma grande notícia. De fato, é uma notícia espantosa, uma notícia que ninguém imaginava. Ele, o soberano dono de todas as coisas, se tornou um servo. Lembra, os apóstolos estão tudo reunido. Está sentado lá, todo mundo com o pé sujo. Quem é que lavou os pés? O Senhor Jesus Cristo. Eu já contei essa história, mas eu conheci uma pessoa uma vez que não queria servir o Senhor e tudo. Eu falei com essa pessoa, era um pastor. Eu falei, olha, ou você tem que achar uma igreja que não tem pé sujo, ou tem que aprender a lavar os pés. O Senhor era um servo, e ele era Deus servindo a humanidade. Ele assumiu a forma de servo enquanto que, ao mesmo tempo, não deixava de ser Deus. Dá para entender esse princípio? Dá para entender? Sim ou não? Eu não entendo, explico para mim.
Eu não entendo. Como é que Deus podia ser Deus mesmo, assumindo a forma de homem e entregando tudo até a sua vida, mas ainda não deixou de ser Deus? Me explica. É apertado, não é? Sem abraçar. É uma coisa maravilhosa o que Deus fez para nós. Eu gostei tanto da escola dominical. Se não deu para chegar na escola dominical hoje, perdeu. Eu gostei tanto porque só em pensar nas coisas que Deus fez para nós, dá a gente aquele ânimo para servi-lo. Servo aqui faz referência aos cantos do servo em Isaías. Nós não vamos ler tudo de Isaías hoje à noite, não. A única pessoa no mundo que podia cobrar os seus direitos, entregou um dele, que é o quê? De viver. A única pessoa no mundo que tinha todos os direitos, entregou os seus direitos de viver, cumprindo sua mensagem como servo de Jeová. Romanos 5,6 fala, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ele morreu por mim, o ímpio. Eu achei essa palavra ímpio interessante. Eu sempre pensei que ímpio significa sem Deus. Coim significa negação. E pio, eu pensei pio refere a Deus, mas não é tanto assim. Ímpio é uma palavra que impiedade são aplicados muitas vezes na Bíblia para traduzir termos originais hebraicos e gregos no Antigo e Novo Testamento. O pio significa piedoso. É um adjetivo que está relacionado com a piedade, a virtude que implica devoção a Deus. Então, ímpio é uma pessoa que não tem devoção para Deus. Não é tanto sem Deus, mas sem devoção para Deus. Então, pode incluir quem é ateu, quem é que despreza Deus. Mas a palavra diz assim: tornando-se semelhante aos homens, assumiu a natureza humana em fraqueza. O que o Senhor Jesus Cristo teve como direito, ele entregou. E aceitou juntamente o oposto, uma vida de total dependência do seu Deus, como um filho obediente. Ele se humilhou, ele se fez obediente até a morte, e morte cruz. Uma morte dolorosa, injuriosa e maldita. Porque Isaías ensina maldita tudo que é pendurado sobre a madeira. E ele se entregou ao limite máximo da submissão, um tipo de morte reservado para aqueles que não têm direitos na sociedade. Pena da morte, eles dizem que o homem nunca inventou uma maneira de torturar e matar, morrer, que é mais cruel do que morte de cruz. Já pensou? E nosso Senhor pagou essa pena. Ele passou da luz de Deus para a escuridão da morte e ressuscitou para salvar o homem pecador na escuridão do pecado. Ele saiu da luz, entrou na escuridão para salvar o homem que está na escuridão, dando-lhe a luz divina da salvação. Todo o seu caminho é um caminho em direção à sua morte, e morte de cruz. Lembra quando ele falou que ele ia morrer, e Pedro falou: jamais, Senhor, isso nunca vai acontecer com o Senhor. E o que o Senhor falou? Traz de mim, Satanás, porque você não está pensando no reino de Deus. Ele estava querendo um rei aqui na terra, Pedro estava, e Deus tinha mais em mente. Paulo mostra o relacionamento da obediência em Cristo até a morte com o pecado de Adão. Filipenses 2, versos 6 a 11, fala que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte cruz. Por isso,
Também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. 1 Coríntios 15, versos 20 a 22. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio ao homem, também a ressurreição dos mortos veio para o homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Olha, nota bem, isso não quer dizer que todo mundo vai ser salvo. Sobre os liberais ensinam, mas os que colocam a sua confiança no Senhor Jesus Cristo serão vivificados. Obediência filial de Cristo se encontra, portanto, numa relação contrária com o ato de Adão, pelo fato que Jesus Cristo justamente não sucumbiu à tentação de ser igual a Deus como o primeiro ser humano. Mesmo ele, em sua preexistência, em contraste com Adão, com efeito, subsistiu em forma de Deus. Nota bem, o diabo queria ser igual a Deus. O Adão queria ter o quê? O conhecimento que Deus tem. Essa foi a tentação que o diabo fez para Eva. E já pensou, quando o anjo expulsou Adão e Eva do jardim, foi castigo? Foi castigo? Não foi, foi proteção. Foi proteção. Qual era a outra árvore que tinha no jardim? Árvore da vida. Já pensou? Comendo aquela árvore e vivendo eternamente no pecado? Era proteção. Por isso, eu gosto dessa palavra também. Por isso, soberanamente, de modo absoluto, independente ou supremo. Por isso, Deus o exaltou. O mesmo que se humilhou, foi exaltado, mas com uma diferença, ele foi super exaltado. Exaltado de forma gloriosa ou a mais elevada, incluindo a ressurreição e a ascensão e a coroação. Ele é Rei dos Reis. Para que ao nome de Jesus dobre todo joelho. A consumação da sua glória quando, no dia de sua vinda, todo joelho se dobrará diante dele e toda língua proclamará seu senhorio universal. Já pensou? Todo mundo do inferno vai ajoelhar-se diante do Senhor. Todo mundo desse mundo que rejeitou o Senhor Jesus Cristo vai ajoelhar-se, mas sem arrependimento, sem salvação. O nome que está acima de toda a criação. A Bíblia fala ao nome de Jesus. O nome completo ainda é omitido, aguardando o clímax, o final. Já pensou? Eu estou esperando a volta do Senhor Jesus Cristo por 58 anos. Hoje é meu aniversário, viu? 58 anos atrás. Numa noite, eu não lembro se estava chovendo ou não, eu aceitei Cristo como meu Salvador. No dia 12 de dezembro. Mas eu estou esperando esses 58 anos a volta do Senhor Jesus Cristo. Paulo esperava a vida inteira também, e ainda estamos esperando. Se dobre todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra. Recebendo de novo a honra e glória, o Senhor Jesus será adorado por todos. Os anjos e seres humanos redimidos farão isso com intensa alegria. Nós cantamos um hino hoje à noite falando sobre isso. Os condenados farão isso com profunda tristeza e remorso, sem ocasião para arrependimento.
mas tão intensa será a sua glória que todos, no céu, na terra, debaixo da terra, se sentirão impelidos a adorar o Rei dos Reis e o Salvador dos perdidos. Esse é nosso Salvador. Esse é quem nós devemos servir. Toda a criação proclamará publicamente o soberano senhorio do Senhor Jesus Cristo. O humilde servo Jesus foi coroado com glória e honra, e como o grande vencedor continua celebrando seu triunfo e governa ativamente todas as coisas no interesse do seu povo. Por causa de sua obediência, o crucificado recebe com a sua exaltação por Deus. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele fez isso para nós. Por isso, esse é onde eu estou querendo chegar hoje à noite. Por isso, quando nós vimos na Bíblia o por isso, ou portanto, muitas vezes nós sempre temos que olhar o contexto para ver por que o por isso está aí. Porque está referindo tudo que o Senhor Jesus Cristo fez. Então vamos ver. É necessário confessar Cristo como Senhor, pois somente por meio dele podemos nos aproximar de Deus como Pai. A salvação. Ele fez tudo disto para salvar a sua alma, para salvar a minha alma. Por isto, é necessário crer em Cristo e dobrar os joelhos diante dele. Para aqueles que ainda não creiam em Cristo, é necessário que ele se torne o seu Salvador pessoal. Filipenses 2:10, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Até os três poderes do nosso Brasil um dia vai ajoelhar diante do Senhor. Como aprendemos com Cristo, o poder de Deus não é simbolizado pela espada, por uma carruagem ou palácio, símbolos do poder da época de Jesus, mas pela obediência e pela cruz. Necessitamos reconhecer que Cristo governa nossas vidas e igrejas. O jovem fica pensando que quero sair da casa do meu pai para que eu possa ser dono do meu nariz. Já ouviu esse termo? Nunca somos dono do nosso nariz. É Deus que salvou a gente em Cristo Jesus. Por isso devemos imitar Cristo no trato com aqueles que pertencem à comunidade da fé, inaugurado em Cristo, em unidade, humildade e entrega ao próximo. Filipenses 2:1-4. E esse encaixa muito bem naquilo que foi ensinado na escola dominical. Que nossa vida seja para louvor, glória e exaltação de Deus o Pai, pois esse é o fim e o alvo de todo o drama da redenção. Olha, Cristo não chegou no mundo, nasceu, não viveu uma vida perfeita, nem morreu na cruz e foi ressuscitado só para você ganhar o céu. Não foi só isso. Ele fez tudo disso para você tornar um servo dele, e ele seja o seu Senhor. Nota bem, talvez já perceberam. Tem o verso, ou seja, manjedoura, e o que é sombra? A cruz. Cristo morreu por nós. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pelo ensino que recebemos hoje à noite da Tua Palavra. Agora, Pai, pedimos que o Senhor possa usar a gente e possamos reconhecer o Senhor como Senhor, o dono da nossa vida, e servir o Senhor fielmente. Se tiver alguém que ainda não colocou a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, que eles possam
fazer essa decisão tão importante hoje ainda. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Amém. Vamos ficar em pé, eu quero cantar juntos mais um hino. O pastor pode chegar para me dar? Afirmar o hino. No 160. Quando Cristo nasceu, antes do amanhecer, as estrelas desvaneciam. Uma sombra caiu no lugar onde dormiu, de um madeiro onde iria morrer. Pra morrer nasceu Cristo, meus pecados na cruz perdoar. Pra morrer nasceu Cristo, foi ferido pra vida me dar. Jesus soube a chegar como iria sofrer, já sentia a dor e o pranto, mas a glória deixou, com seu sangue me comprou. A Jesus devo a vida eterna. Pra morrer nasceu Cristo, meus pecados na cruz perdoar. Pra morrer nasceu Cristo, foi ferido pra vida me dar. E seu trono deixou, e a glória do céu, pra morrer no cruel madeiro. Por mim tudo entregou, meu pecado ele levou, e agora liberto estou. Pra morrer nasceu Cristo, meus pecados na cruz perdoar. Pra morrer nasceu Cristo, foi ferido pra vida me dar. Meu Senhor, quero mais tua cruz contemplar e pensar no que tu sofreste, a mim mesmo negar, tua vontade eu abraçar, minha vida entrego a ti. Pra morrer nasceu Cristo, meus pecados na cruz perdoar. Pra morrer nasceu Cristo, foi ferido pra vida
a mensagem do hino. Eu só não tenho agora, mas é bom. Vamos orar mais uma vez e depois todo mundo está liberado. Precioso Pai, nós te agradecemos mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E oramos, ó Pai, que a gente possa te servir bem, possa servir o Senhor como o nosso Senhor. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Então, boa noite. Até quinta-feira.